Olá, uma boa tarde a todos os ouvintes do programa A Vida em Palavras. Apresentação Marli Valadares. Hoje, nesse dia 1º do mês de setembro, aonde nós amanhecemos e já podemos agradecer a Deus pelo milagre de podermos nos dar a oportunidade de chegar esse 1º dia de setembro de 2025. Quantos gostaria de estar aqui para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela saúde. Muitos aí estão num leito, muitos aí não estão podendo nem sequer se alimentar, ou às vezes não estão podendo nem tão pouco se respirar. Então, enquanto nós tivermos retorno de vida, retorno de poder estar aqui louvando e glorificando a Deus, vamos aproveitar essa oportunidade. E também aqui mandar um feliz aniversário a todos os aniversariantes desse dia 1º de 2025. Segue-me aí no programa A Vida em Palavras, Marli Valadares, ali no Instagram, no YouTube e no Facebook. Programa vai ao ar segunda, quarta e sexta às 16 horas, mas todos os dias A Vida em Palavras está no ar, com a reflexão do dia e com o momento evangelizar. Hoje, ao amanhecer, né, recebi ligação, umas mensagens aí pela madrugada de um pai, né, pedindo socorro para sua filha, que está aí no mundo das drogas, né? Tem um bebê bem novinho. Aí, quem de vocês souber e puder ajudar com uma clínica que a gente possa estar levando ela, que ela quer internação. Vocês poderiam entrar em contato comigo pelo 31 99102 6513. 31 99102 6513. É por isso que muitas das vezes aqui eu, na hora de falar a palavra do Senhor, eu sempre falo: ensina o seu filho o caminho que deve andar, que velho não desviará. Então, dentro de uma casa ali não pode haver palavrões, não pode haver mentira, não pode haver bebedice. O filho que assiste o seu pai e a sua mãe aí falando palavrões, não tendo respeito um com o outro, vendo o pai trazer latinhas, mais latinhas de cerveja para dentro de casa, então ele já dá a liberdade para que eles possam fazer além da bebida. Quantos pais aí que os filhos sabem que prostituam, que tem amante na rua, que vai para os bar, desde estar levando o seu filho ali a ensinar a glorificar a Deus, aí é onde que nem de maior eles vão voltar para o caminho do Senhor, porque não ensinaram o caminho que deve andar. Eu passei por essa experiência, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O meu filho está na presença do Senhor, porque ele guardou para ele ali o que eu ensinei. Então devemos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, porque quando estiver velho não desviará. Mas quantos pais aí não teve, né, essa oportunidade de estar ensinando os seus filhos o caminho que devem andar? Então nós somos exemplos, sim, nós somos exemplo para os nossos filhos, nós somos exemplo para os nossos netos, nós somos exemplo para o mundo, para os nossos vizinhos. Então vamos procurar deixar uma boa imagem. Qual filho que vai obedecer um pai que ele sai e não tem hora para voltar? Qual filho que vai obedecer um pai que coloca cerveja dentro de casa, toma, maltrata a esposa, deixa faltar as coisas, às vezes coloca ali dentro de casa uma cesta básica, mas lá no boteco ele tem dinheiro para pagar para as amigas, para os amigos. Então esse pai realmente que está pedindo apoio para uma casa de recuperação, o pouco tempo que eu convivi, ele não deu um bom exemplo dentro de casa.
A vida dele era gandaia, a vida dele era beber, era amigos, bola. Então, quantas vezes largou a família dentro de casa, às vezes precisando de alguma coisa, e nunca viu que ele tinha que mudar em algum lugar. Aí é onde que Deus permite mexer nos filhos, nos netos, no parente que você mais ama. Então, devemos sim ensinar o caminho que deve andar, porque tarde não se desviará dele. Igual eu trago comigo uma frase, eu sei que eu não vou agradar muita gente. Nós, escolhidos, nós não temos escolhas. Mesmo em tribulação, mesmo em tortura, perseguição, a diferença nossa é visível, porque nós não escolhemos o que nós queremos, nós somos escolhidos por Deus. E a outra mensagem que eu vou deixar para vocês fala muito sobre desobediência também. Olha, nunca devemos ajudar um lascado. Nunca devemos, que Deus tem a sua maneira de tratar. Deus leva lá no fundo do poço, permite que caia lá, não às vezes a gente, mas um filho, um neto, uma mãe, um pai. Então aqui eu carrego essa frase que sempre meu pai falava. Quando você tiver que ajudar um lascado, você tem que saber primeiro por que ele está lascado. Aí meu pai falava, por quê? Porque pode ser que esse lascado, ele está lascado de tanto lascar a vida dos outros. Vamos ser honestos, não vamos ser prostitutos, não vamos ser estelionatários, não vamos mentir, não vamos querer tomar o que não é seu para os outros. Não vamos ser desonestos, que para Deus não existe pecadinho, nem pecadão, nem pecado, todos são iguais. Então, meu pai sempre falava, gente, vocês nunca ajudam um lascado, sem saber o porquê ele está lascado. Porque ele deva ter lascado a vida de muita gente. Quantas pessoas aí estão passando por dificuldade porque passou pela vida de um lascado. Então, antes de ajudar uma pessoa que está no fundo do poço, aonde que Deus está tratando, deixa Deus tratar. Não vamos colocar a mão onde que Deus tem que tratar. E Deus trata realmente. Quando a pessoa aí não quer obedecer, a pessoa é hipócrita, é idólatra. Quantas pessoas aí eu conheço, eu tenho que falar mesmo, esse pai que está pedindo ajuda, ele só sabe acender vela para santo. Ele só sabe andar com um guia no pescoço da Iemanjá, do orixá não sei da onde, da Aparecida, do Jorge, do Bastião. Então, na hora que ele mais precisa, que dê. As imagens de escultura que adora, que pode ajudar. Que dê as velas acesas, onde você gasta o seu dinheiro, aquilo que não é pão. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia fala que nós não podemos mexer aonde que Deus está tratando. E Deus não abre porta, Deus fecha a mesa para que ele possa vir cair em si, que só merecedor de toda honra, de todo louvor, de toda adoração é Jesus, é Deus. Não é as imagens feitas pela mão do homem. Quantas pessoas aí estão ainda insistem em acender vela, fazer promessa, levar, acender vela não sei aonde, levar uma imagem não sei aonde. Que imagem vai fazer para você? Na hora que você mais precisa, cadê a ajuda dos amigos da bola? Cadê os amigos do boteco? Cadê as mulherzinhas do celular? O celular é diversão. Procura ajuda no celular. Procura ajuda lá nos campos do futebol. Procura ajuda lá na latinha de cerveja. Procura ajuda na esquina do boteco. Então, quem está lascado, nós temos que saber por que ele está lascado. Porque se ele está lascado, porque ele lascou a vida de muita gente. Essa é a palavra que eu tenho para deixar no início desse programa para todos os meus ouvintes do programa A Vida em Palavra. Não coloca a mão onde Deus está tratando. E quem não ouve a palavra de Deus, a Bíblia fala, tem sepulturas abertas. Tem sepulturas abertas. Tem leitos preparados para tratar com essas pessoas. Eu quero agradecer aí vocês que estão aí comigo, Renato, Bruno. Ô Renato, Deus abençoe, boa tarde. Bruno Nunes também está comigo aqui nessa tarde. Renato Messias, Gabriel Rodrigues também está comigo aqui.
Ele está sempre acompanhando. Você está falando de onde, Gabriel? Que Deus abençoe a sua vida. Maria Francisca também está com a gente. E que Deus abençoe. Sofia também está com a gente. Lele Souza, Thaís também está com a gente. Então, meu muito obrigado vocês que estão comigo aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo TikTok. Eu faço as minhas lives lá também no TikTok. Lá também eu não excluí nenhum vídeo antes de eu estar... Que a gente tem aquela fase de desobediência, não querer estar na presença de Deus. Então, quando você é escolhido por Deus no ventre da tua mãe, você pode passar por vários caminhos, que o Senhor Jesus ali te vai e te pega. Mas é melhor a gente vir pelo amor do que vir pela dor. Eu vim pelo amor, eu não vim pela dor. Maria Francisca, boa tarde. Gabriel Rodrigues. O Gabriel Rodrigues está mandando um abraço para Paula Tejano. Paula, um abraço aí para vocês, de onde vocês estão falando. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão sempre aqui na Vida em Palavras. Apresentação, Marli Valadares. Então, eu escolhi, né, essa palavra. E também eu quero deixar para você onde que nós devemos fixar os nossos olhos. Olha, fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas, embora tudo em torno seja lama. Procure com atenção, que há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar a sua alma. Fixe o seu olhar ao lado mais belo da vida. Então, essa é a reflexão que eu deixei para vocês e que Deus muito abençoe cada um. Não perca o programa A Vida em Palavras, apresentado por Marli Valadares. Este espaço é perfeito para você que busca inspiração e reflexão. Todos os dias traremos a reflexão do dia para iluminar seu caminho e um momento especial de evangelização que tocará seu coração. Venha se aconchegar em palavras que transformam. Sintonize e deixe sua vida mais cheia de significado. WhatsApp para os ouvintes 31 99102 6513. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Programa A Vida em Palavras. Então estamos aqui, né, com A Vida em Palavras, lá no YouTube, Facebook, Instagram, é Marli com Y, Marli Valadares. Me siga, me marca e compartilhe. E para que juntos possamos estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje, como nós temos 4 aniversariantes, né? Vamos desejar para ele um feliz aniversário e que Deus dê muito e muitos anos de vida. E o tema do nosso programa hoje, nós vamos falar sobre como a gente ser diretamente e saber mais sobre lei de retorno. Eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem a lei do retorno. Então hoje eu quero falar sobre lei do retorno. O que você planta, você colhe. Então se nós semearmos tempestade, nós vamos colher ventanias. Tudo que a gente semear, nós vamos colher. Se plantarmos abóbora, não vamos colher abóbora. Então vamos procurar plantar na nossa vida o que nos leva à salvação. Vamos plantar o melhor para que Deus possa nos recompensarmos todos os dias com o melhor que Ele tem para a nossa vida. Que o melhor de Deus na nossa vida, gente, é tudo. Não que nós não tenhamos tribulações, não que nós não passamos por dificuldades, passamos sim, mas nós temos a certeza que o Senhor está comigo e com você. Então eu agradeço muito vocês aí. Paula, o Gabriel tá te mandando um abraço, Gabriel Rodrigues. Ele só não colocou de qual cidade.
Maria Francisca também está aqui com a gente, né? E agradecer aí o Renato Messias, o Renato Brum e o Bruno Nunes, que está aí com a gente também. Não deixa de estar sempre com a gente aqui no programa A Vida em Palavras. Apresentação, Marli Valadares. Então vamos estudarmos um pouco, né? E antes de a gente começar a ler a palavra do Senhor, antes de começar a lermos a palavra do Senhor, você separa aí um nome para quem vocês querem que oram, o copo de água para oração, porque através da nossa fé, o Senhor cura. Ele não vai curar só pela água que você vai tomar, vai curar pela sua fé e pela sua necessidade. Você tem que ter necessidade, você tem que querer, que não adianta a gente querer receber as coisas e não querer o processo. Quantas pessoas que para voltar ali ao trono do Senhor, quantas vezes ele nos leva ao ventre da baleia, e lá, mesmo ali dentro, ali, por que ele foi ali cair naquele ventre? Porque você vê que a nossa vida, ela é direcionada por Deus, e ali naquele barco tinha a direção, mas ele não quis ir para onde Deus mandou. Aí Deus colocou ele no fundo do mar, para que ele, mesmo ali no fundo do mar, o Senhor não deixou que nada viesse a acontecer com ele. Só disse para ele, fique de pé. Aí, mesmo ali dentro do ventre da baleia, como que ele estaria? Deitado. Mas o Senhor falou com ele, fique de pé. Aí o Senhor Jesus foi e levou aquela baleia onde na cidade ele queria ir para um outro lugar, ele não obedeceu a Deus. Quantas das vezes Deus quer tirar nós de algum lugar, a gente permanece ali. Quantas vezes Deus quer tirar a gente de um lugar que não louva, ali não tem Jesus, ali não tem como você pedir um milagre. Como você vai chegar diante de uma imagem de escultura de gesso e ela vai poder fazer alguma coisa por você? Se não for através de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês têm que prostrar. Nós não necessitamos de vela para iluminar o nosso espírito. Porque às vezes a nossa alma fica acelerada, sem lugar, porque nós não estamos obedecendo ao Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele incomoda. Deus tem ciúme de nós, gente. Deus tem ciúme de você. Quando você tem um livramento, é porque a mão de Deus está ali. Porque Deus ainda não quer. A palavra de Deus fala que Deus não quer que uma alma se perca. Mas nós somos desobedientes. Mas ainda há tempo de arrependermos dos nossos pecados. E também aqui eu estava vendo, uma senhora me ligou e perguntou se era pecado divorciar. Não. Burra e louca, ela continuar apanhando, sendo humilhada, pode divorciar sim, pode casar de novo sim. Eu quero também, teve uma outra ouvinte me perguntando onde que tem escrito na Bíblia placa de igreja. Na Bíblia não existe placa de igreja, enquanto muitos aqui abram a igreja, colocam uma placa, põe a sua doutrina. E aonde que Deus mandou que você largasse ali e passasse fome? Para que você levasse tudo para dentro da igreja? Nós temos que sim ofertar, às vezes dizimar, mas nós temos que saber para onde está indo o seu dízimo, a sua oferta. Se está indo ali para um membro da sua igreja, para pagar uma conta de luz, porque teve que comprar remédio. Se está indo ali para a sua igreja, para comprar uma cesta básica, para levar para uma pessoa que precisa. Mas ultimamente a gente vê na igreja só pregando prosperidade. E as pessoas se iludam e achando que a prosperidade vai vir sem ele adorar a Deus. Sem ele buscar a Deus. Não vem, gente. Não vem. Se não tiver uma renúncia, Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir o que nós necessitamos. Então hoje nós vamos estar lendo sobre a lei do retorno. Não adianta a gente plantar num lugar onde que você não vai ter tempo de regar, de estercar. Então, na presença do Senhor Jesus, nós somos regadas, nós somos adubadas todos os dias pelo Espírito Santo. Muito obrigada aí a Zélia também que está conosco. Chegou aí antes de a gente ler a palavra do Senhor. Seja muito bem-vinda. Que o Senhor Jesus te abençoe muito. Você é muito especial. Todos que estão aqui é muito especial para o Senhor. Então vamos ler a Bíblia, né? E nos ensina diretamente
como é a lei do retorno. Como uma forma de retribuição cósmica, mas sim, a lei da semeadura ou causa um efeito. Gente, a lei da semeadura, ela tem o efeito. A lei da semeadura, ela tem o efeito dela. O que você semeia, você colherá. Aqui fala, a lei da semeadura ou a causa, ela causa efeitos. Onde colhemos as consequências das nossas ações. Versículo em Gálatas 6:7 fala, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 2, fala, com o juízo com o que julgastes, sereis julgados. Ilustra o que? Nossa escolha, olha só, gente, a Bíblia não nos deixa enganado mesmo, não nos deixa enganado mesmo. Então, com o juízo com o que julgar, sereis julgados. Ilustra que nossas escolhas têm resultados, ou positivo ou negativo. Podemos escolher o inferno e podemos escolher o céu. Podemos escolher o nosso nome está escrito no livro da vida ou no livro da morte. Quando nós escolhemos o caminho largo, ali nós estamos dando exemplo para nossos filhos, nossos netos, nossas famílias, nossos conhecidos. Então, a Bíblia nos dá a opção de escolha. Agora, não vem pensar vocês que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos o livre-arbítrio? Não, nós não temos esse livre-arbítrio. Porque nós escolhemos estar com Jesus, então nós não estamos naquela de não conhecermos a palavra do Senhor. Então, se escolhemos a palavra de Deus, corta da sua vida o livre-arbítrio. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que obedecer a Jesus, porque senão o chicote come. A espada de 2 gumes, ela corta. Então, nós não estamos nessa lei do livre-arbítrio para nós, conhecedores da palavra de Deus. Então, quem ilustra que nossas escolhas têm resultados? A reflexão deve ficar na responsabilidade pessoal e na justiça divina. As nossas escolhas são de nossa responsabilidade. A nossa colheita são de nossa responsabilidade. Mas Deus nos ensina a semear o que é bom. Deus nos ensina a semear a semente do bem. Mas quantas das vezes nós semeamos na nossa vida, ali envolvimento com um homem casado, ali prostituir, ali chegar na casa de uma pessoa e pegar um grampo, que para Deus você roubar um grampo, uma moeda, significa que você está assaltando até um banco. Ali nós estamos fazendo a nossa escolha para que nós possamos ser julgados naquele dia. Quantos aí aproveitam a oportunidade do aperto de uma pessoa para poder tirar do bolso dele o que ele ganha? A Bíblia manda que nós devemos viver do suor do nosso rosto, viver do nosso trabalho, não vivermos nas costas. Quantos pastores aí, pessoas dirigentes de igreja, cobram além do dízimo, mais 10% sobre o dízimo, mais 10% para isso, mais R$30 para você ouvir a palavra de Deus, mais R$50 porque vai vir um pregador diferente. Então, a casa de Deus não é comércio. Tudo isso Jesus já pagou ali na cruz do Calvário. Então, nós somos responsáveis, sim, pelas nossas escolhas pessoal. E na justiça divina também nós somos responsáveis. Tudo que nós fazemos, tanto o bem como o mal, está sendo escrito ali. No dia ali do juízo final, vai descer um pergaminho, ali vai ver que nós fizemos o bem e também que nós fizemos o mal. Então temos as consequências, sim. E a Bíblia fala, a responsabilidade minha e sua, pessoal, e na justiça divina é nossa. Que garante que nossos atos trarão consequência, seja na terra ou na eternidade. Que muitas das vezes as pessoas falam, eu vou aproveitar, eu vou fazer, porque eu vou esperar eu ficar mais velho para me seguir a palavra de Deus. Eu vou procurar, eu vou aproveitar mais. Tem muita coisa nesse mundo que eu ainda posso aproveitar. Eu vou esperar de Deus. Eu vou esperar eu ir para a igreja quando eu ficar velho. Será se você vai ter a oportunidade de ficar velho para ir para a presença do Senhor?
Será se você vai ter a oportunidade de ir para a prostituição e voltar a aceitar Jesus? Será se você vai ter a oportunidade de ir lá e lesar o seu irmão, como que seja 1, 2, 3 reais, e você vai ter a oportunidade de pedir perdão? Então, ai daqueles que tocam no ungido do Senhor, ai daqueles que tocam em um dos meus pequeninos. Eu, para essa pessoa, que eu não quero falar nome aqui, mas muitas pessoas sabem, quantas das vezes eu jejuando, eu orando de madrugada, eu dizia, o Senhor pede que nós façamos um jejum para a vida da sua filha. Ah, não, agora ela ganhando neném, ela vai mudar, ela vai parar de mexer com coisa errada, ela vai parar de usar droga, ela vai sair da rua. Eu falei, se você, que é pai, você mãe, que não busca uma oração, mesmo que os filhos não nos venham estar ligando todo dia, que eles não são obrigados a estar ligando, saber o que a gente está passando, mas a Bíblia manda que os filhos devem cuidar de nós idosos. A Bíblia manda, mas a oração de uma mãe, de um pai, vale muito para tirar nossos filhos, mesmo que eles estão lá no ventre da baleia, mas o Senhor Jesus está cuidando. Quantas das vezes eu pedi, a resposta que eu tinha era essa: segue a sua fé que eu sigo a minha. Quem vai me ajudar é a Aparecida, é o Jorge, é Inhansã, é a Imanjá, é o Pedro, é o doutor Pedro que conversa. Mas eu estou aqui dando esse testemunho. Mas ele passou uma mensagem me pedindo ajuda. Mas a ajuda que eu tinha que dar para ele, eu já falei que é a palavra de Deus. Se ele tivesse feito o jejum e a oração que ali Deus me mostrou, para que a filha dele, ao ganhar esse neném, saísse do mundo das drogas, saindo desse mundo que tanto judia com as pessoas, né? A pessoa fica ali dominada por espírito, por Satanás, legiões de demônios ali para destruir. Enquanto o pai e a mãe poderia ter feito alguma coisa para que o Senhor Jesus tirasse. Mas não, ele buscou ali nas imagens, nas velas. E hoje a filha está na rua, precisando de uma internação. Aí aquele homem que um dia falou para mim assim: você não tem recurso para nada, mas eu tenho o grande recurso que é Jesus Cristo. Ele esqueceu que eu sou uma serva do Senhor. Ele esqueceu que eu tenho a minha intimidade com Deus. E hoje eu pergunto, por que antes dele pedir ajuda ao ser humano, cadê as imagens? Cadê as velas? Cadê o crucifixo, os guias no pescoço, vermelho, azul, ali no pescoço? Cadê? O guia não guarda? A santa não cura? Cadê? Cadê que fez para ele isso? Então, eu deixo bem claro, eu respondi para ele uma mensagem. Ele só vai ver resultado se ele render aos pés do Senhor. Porque eu já dei esse testemunho aqui. Uma senhora, eu vou contar para vocês. Uma senhora, inclusive ela frequenta a igreja da minha irmã Marlete. Se vocês quiserem o testemunho, eu vou pedir ela para mandar para cada um de vocês. Pode só pedir no meu WhatsApp, que eu vou pedir ela para mandar. Essa senhora ganhou uma criança normal. Mas ali essa criança foi ficando doente, regredindo. Não, ela foi só definhando, ali ela ficou muda, surda, paralítica. Aí o que acontece? Aliás, já estava com a idade já adulta, mas era uma criança, não falava, não andava. Aí ela foi visitar a igreja onde a minha irmã frequenta, a minha irmã Marlete. Ela pode mandar esse vídeo para vocês verem como que Deus age. Aí o que ela fez? Ela levava essa menina em tudo quanto é lugar, essa criança em todos os lugares para oração. Mas até então, ela não sabia que Deus um dia tinha um tratamento com ela. Estou falando para esse pai, para essa mãe que está com a sua filha na rua hoje, que ninguém sabe onde passou a noite, usando droga. Só teve a oportunidade de ver ela ontem, uma tia, mas ela já estava drogada, já estava, não sabia nem o que estava falando, está na rua. Enquanto esse pai, ele senta nos botecos para ali com os amigos, para rir, para mostrar uma vida bela, enquanto ele não orou para sua filha. Enquanto ele ensinou ela ali a adorar a imagem de escultura, aonde ele levou ela ali foi em sambas, em carnaval. Essa é a construção da vida das filhas dele. Ali, aonde ele hoje, eu vou dar esse testemunho dessa irmã, que é real,
E aí essa mulher, a minha irmã, estava presente no dia. Aí ela pediu a filha dela mais velha e falou, eu vou lá na frente levar a minha filha pro pastor orar. Tá orando. Mas aquele homem, ele estava tão cheio da unção, meu corpo chega até a arrepiar. Ele estava tão cheio da unção de Jesus Cristo, ele estava tão preparado para fazer aquela oração para aquela mulher, para aquela criança, nos braços ali onde ela via a criança se defiando cada dia, se prostrando cada dia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aí na hora que ela chegou ali perto daquele pastor, isso aconteceu aqui, ela é de, não sei se é Nova Era, e minha irmã reúne aqui em Duval de Barros. Aí ela chegou para poder pedir oração pela aquela criança. Aí aquele homem de Deus olhou bem nos olhos dela e falou, leva essa criança e coloca no braço do mais velho, da sua filha, do seu filho, não me lembro bem. Eu vou trazer aqui essa experiência para vocês. Aí, o que acontece? Ela pegou e falou, mas eu quero que o senhor ore pelo meu filho, minha filha, eu quero que ore pela criança. Aí, o pastor leva e coloca no braço dela e a senhora volta aqui. Aí, o que ela fez? Ela foi lá e colocou essa criança no braço da irmã mais velha e o pastor falou, quem precisa de oração é você, não é a criança. Aí na hora que o pastor estava ali orando, minha irmã contemplando, mandou para mim na hora, o pastor virou, não é a criança que precisa de oração, quem precisa de oração é a senhora mãe. Ela naquele momento, ela assustou. Aí na hora que o pastor direcionou a mão assim pro lado dela e foi repreendendo, aquela criança estava pagando pelo pecado da mãe. Deus às vezes permite mexer na nossa família para que a gente volta para os pés do Senhor Jesus. Que se a vida fosse fácil, nada seria da nossa vida. Nós não teríamos a certeza da nossa salvação. Nós não teríamos a certeza de um concerto com Deus. Então ali na hora que aquele homem de Deus posicionou a mão em direção àquela mulher, e foi repreendendo ali os pecados, foi repreendendo ali as coisas erradas que ela fazia, foi repreendendo ali as imagens de escultura que ela adorava. Ali onde ela consagrava, ela fazia promessa, ela ia acender vela, ela ia fazer tudo. Enquanto a filha dela estava sofrendo, ganhou uma filha perfeita, depois defiando, não falava, não andava, não tinha jogo nos braços e na perna, não alimentava. Era uma dificuldade. Na hora que ele posicionou as mãos ali, nós que levamos a palavra de Deus, nós preparamos para estar aqui. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós entregamos, nós consagramos a nossa vida. Aí na hora que começou a oração, que estava orando, que o Senhor Jesus estava repreendendo, que aquela mulher começou a falar as vozes dela, começou a falar, você está me tirando, ela me adora. Quem é você? Eu sou a pombagira tal. Quem é você? Eu sou... a rainha dos mar, a Iemanjá. Quem é você? Ah, eu sou o Cosmo Damião, onde você leva bala. Quem é você? Eu sou aquele que você acende vela para mim que eu não enxergo. Eu sou cego, surdo e mudo. Aí eu faço você escravo. Eu faço você gastar o seu dinheiro ali comprando velas. Eu faço você prostrar diante de mim. Por isso que eu tô na vida do filho dela. Por isso que eu tô acabando com a família dela. Aí o pastor começou a orar e repreender. Quando ele estava ali orando, aquela criança levantou do colo da irmã e falou, mamãe, eu te vejo, mamãe, eu tô aqui. Não faça isso com a minha mãe. Quem é que estava em pecado? Eram nós, mãe e pai. Quantas das vezes, igual a filha desse senhor mesmo, sempre eu conversei com ele. Conserta a sua vida. Um dia nós estávamos juntos, fazendo uma reportagem, a gente conversando, Deus na madrugada tinha me falado. Eu levantei para orar, eu disse para ele assim, olha, eu não sei o tempo determinado de eu ficar na sua vida. Você mexe com essas coisas erradas. Você anda com desonestidade. Você adora uma imagem que não escuta, não enxerga, não tem olho, não vê. Mas o Senhor manda te dizer, Ele quer mudança na sua vida. Ele quer ter uma oportunidade de mudar. Porque Ele vai mexer, Ele está mexendo na sua família e você não está percebendo. Você é uma pessoa que não tem arrependimento. Você é uma pessoa que não tem amor. Você é uma pessoa
narcisista, você é uma pessoa psicopata, porque o diabo está usando a sua vida e você está permitindo. Aí eu disse para ele, olha, Deus está me mostrando que eu sou uma oportunidade na sua vida, mesmo com todas as minhas fraquezas, mesmo com tudo, com a minha humildade, eu sou muito humilde, eu sou uma pessoa que eu não tenho bens para oferecer para ninguém, mas eu tenho o bem maior que é Jesus, que é o dono do ouro e da prata. Aí ele disse para mim assim, cada um com sua fé, porque quem me protege é Conceição Aparecida, é São Jorge Guerreiro, é Iemanjá. Eu uso o colar aqui azul claro para me proteger. Eu falei, mas nada disso adianta se você não aceitar Jesus. Quando foi um dia, a pessoa chegou perto de mim e falou comigo assim, você não chama Marli Valadares. Na vida dele você chama oportunidade. Você tem o tempo determinado para sair da vida dele. E quando Deus tratar, você não coloca a mão, você não pede misericórdia. Aí uma pessoa orando por ele falou, ele tem sepultura aberta e tem cama do leito aberta, porque ele não obedece à palavra do Senhor. Porque ele adora imagem que não enxerga, imagem que não fala, imagem que não ouve, imagem que não derramou sangue na cruz do Calvário. Então ele tem um tratamento com Deus. Eu, sem saber das suas atitudes, sem saber da vida que ele levava e leva, eu fui avisado pela irmã. Deus vai tratar com ele no profundo. Eu não sei nem como Deus vai tratar com essa pessoa. Então, o testemunho que eu dei. A mulher achou que a criança que estava doente, achou que aquilo ali estava na criança. Não, estava nela, na desobediência. Então, quando um dia o Senhor Jesus me mostrou que aquela moça, aquela jovem, para poder sair do mundo obscuro, ela necessitava de jejum e oração. Mas teria que ser feita pelo genitor e pela genitora. Eles teriam que ter fé, eles teriam que abrir mão da falsidade diante de Deus, da adoração das imagens de escultura, ali das mentiras, da desonestidade. Enquanto ele não fizer isso, render aos pés do Senhor, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Aqui eu falo com toda certeza, com confiança na palavra de Deus. Ele vai pela dor, enquanto isso a filha sofre. Ali onde a filha foi consagrada, aonde ali a filha foi consagrada, entrega ao mundo assim, ó, nua quando nasceu, foi entregue ao mundo assim, ó. Então ele entregou realmente a filha dele nas mãos de quem não cuida. E na hora que mais precisa, que um santo chega perto dele e fala, ou perto dela, ó, eu sou Aparecida, eu sou o Francisco, eu sou o Joaquim, eu vou lá ajudar. Ele dá de tudo, ele te dá riqueza, ele te dá tudo, mas toma. Nada é seguro na mão daquele que não é Jesus. O que Deus te dá, quem você só perde se você jogar fora. Mas o que Satanás te dá, ele não te devolve. Nem a vida ele te devolve. Ele tira a sua vida, mas se você arrepender, ele te dá a vida. Então, nós estamos lendo aqui a lei da semeadura. Lá em Gálatas 6, Leonardo Mone, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Nós vamos continuar lendo a lei do retorno. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7... Não se engane de Deus e nem se zombe. Por favor, gente. A única coisa no mundo que nós devemos fazer é zombar de Deus. Enganar a Deus, achar que está enganando a Deus. Achar que Deus tá ali feliz com o que está fazendo. Tá não. Não se engane, não se zomba de Deus. Não acende vela para quem não tem olhos, para quem não tem ouvido para te ouvir. Para quem ele foi feito pela mão do homem. Porque o mesmo poder que Jesus tem, Satanás tem para te destruir. Senhor Jesus tem para te levar para a glória, para te levar ao arrependimento. Mas as imagens de escultura te levam para o inferno, te levam para a desilusão. Nada na sua vida dá certo. Quantas vezes a gente conhecemos pessoas, Deus coloca pessoas na vida dessas pessoas para que ele possa ter a oportunidade de conserto. Aí Deus permite mexer lá na família. E ali começa filho, neto,
Sobrinhos vão morrendo, sobrinhos vão entrando no mundo do crime, sobrinhos vão presos. Por quê? Por causa de um efeito contrário de um na família. É igual você tá com 30 litros de leite ali bom, coloca 2 copos de azeite, o que se vire? Então, se a família não conscientizar realmente que nós estamos vivendo os últimos dias, o Senhor está dando oportunidade, Satanás vai levar almas que poderiam estar preciosas, louvando ao Senhor Jesus. Então, uma cura do filho, uma cura do neto, depende muito do arrependimento nosso, liberarmos o perdão e procurar ainda enquanto está viva, ir lá e falar do amor de Jesus. Hoje eu converti, hoje eu mudei a minha vida, hoje eu quero uma mudança, porque eu não quero ser ali, igual muitas pessoas vai fazer um exame, igual conheço uma pessoa também, tá ali com início de cirrose, pedra nos 2 rins, ele tá achando que o santo curou. Eu tô curado, porque o Jorge me curou, a Aparecida me curou, a Inhansã, a Inhanchica, como é que chama lá, a Iemanjá me curou, eu vou usar um patuá. Não, tá nada. Ele põe uma pelezinha por cima. Quando ele vê que ele não aguenta manter a aparência de falsidade na vida da pessoa, aquilo explode. Quando a pessoa ainda tem a oportunidade de ir para Jesus e pedir perdão e reconhecer que não estava na presença do Senhor, ele ainda pode ter mais vida e vida com abundância. Ele pode ter direito de salvação. Não vamos gastar o nosso dinheiro daquilo que não é pão. Não vamos, porque sabe o que acontece quando chegam as coisas no nosso coração? É porque nós ouvimos. Chega primeiro nos nossos ouvidos. O que eu vou levar para Deus se eu vou para um lugar onde ali não louva a Deus? Onde você vê música ali só agradando Satanás? Onde você vê ali pessoas se mostrando, preparando para prostituir? E quantos vão ali nesses encontros da noite para ser o machão, para ser a mulher boa de cama, o homem para ser o bonzão, não sabendo que está trazendo maldição para dentro do seu lar e para o seu corpo? Quando vocês pensam primeiro, será que eu estou louvando a Deus? E muitos também estão ali na igreja, mas quando sai está ali tomando uma cerveja, quando sai está ali se prostituindo. Deus agrada disso? Não é só quem não conhece a palavra de Deus que está nesse mundo, não. Tem pessoas que estão carregando assim, ó. Tá aqui, ó. Tá com a Bíblia debaixo do braço lá assim, ó. Desse jeito, olha lá. Pai do Senhor, dentro da igreja, Pai do Senhor. Mas dentro de casa é um capeta, é um demônio. Na rua, aquele homem que gosta de estar lá no celular prostituindo, masturbando. Eu passei por isso num relacionamento, gente. Graças a Deus, tem 30 dias, tá fazendo hoje que o Senhor Jesus me tirou. Imagina se eu tivesse me casado. Eu estava noiva na presença do Senhor Jesus. Mas Deus foi me mostrando. Um dia eu fui reclamar por causa de foto de mulheres nuas, pornografia. Ele disse, isso aqui é minha diversão. E o Senhor só me mostrando. Mas enquanto eu não deixei a palavra de Deus claramente para ele, ainda escrevi, deixei um bilhete, o Senhor Jesus me tirou. Eu dei tchau. Para mim não faz falta nenhuma. O tempo que eu passei na vida das pessoas é o tempo de eu falar do amor de Jesus. Então, nós devemos realmente estarmos na presença de Jesus. Então, aqui fala, né? Esse versículo que nós estamos lendo aqui, ó, este versículo é a base da lei da semeadura, indicando que nossas ações têm consequência direta no que colhemos e que plantamos. Mateus capítulo 7, versículo 2 fala, com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveste medido, vos medirão também. Deus vai nos medir. Esse ensinamento mostra que o tratamento que damos aos outros ou a forma como julgamos tenta ser retribuída a nós. Gente, a gente que tem acesso assim, estamos nas redes sociais levando a palavra de Deus. Quantas vezes palavras a gente ouve? Ali nós não podemos dar cabimento, alimentar. Quantas ali as pessoas entram no meu perfil, falam alguma coisa, se eu tiver que falar, que Deus abençoe.
Eu não tenho que responder ali com um coraçãozinho, com o que eu gostei, com um beijo, não. Eu tenho que repreender. Mas eu não posso de imediatamente ali bloquear sem eu ter falado do amor de Deus. Quem mexe com rede social sabe muito bem disso. Nós temos isso aí, mas nós temos que ter sabedoria para a gente falar até com as pessoas. Então, o ser humano acha que nós fazemos escondido aqui no quarto, fazemos escondido ali dentro do carro, fazemos escondido no meio do mato, mas não adianta se esconder, nem debaixo das águas poderá se esconder, porque tudo Deus vê. Deus não dorme, nem não dormitará. Deus está assim em nós. E Satanás procurando uma brechinha para que ele arrase. Mas vamos ouvir primeiro o Senhor Jesus, que é uma voz mansa, humilde e mansidão. Para que o que o Senhor Jesus falar, a gente leva ao coração. O diabo já vem diretamente para atrapalhar, para lhe regaçar sua vida, te dar prazer momentâneo. Não é o prazer da vida eterna que o Senhor Jesus nos promete. Então vamos ler agora. Tanto fala da lei da semeadura lá em Mateus. Agora nós vamos ler Obadias, capítulo 1, versículo 15. Pois o dia do Senhor está sobre todas as nações. Todas as nações. Tem um rapaz perguntando assim, se é pecado masturbar? Sim. Que ao você masturbar, você está pensando numa pessoa. Você está pensando no corpo de outra pessoa. Se você acha que você não tem condições de ficar sozinho, é melhor que você se case. É pecado sim. Lá em Romanos fala, tanto é pecado se masturbar, quando você usar posições aonde que você tem para defecar, ali você usa como sexo. Lá em Romanos, eu vou fazer um programa só disso. O que vocês quiserem perguntar, eu irei responder dentro da palavra de Deus. Sim, é pecado masturbar? Sim. Que você ao masturbar, você está desejando a mulher do próximo. Ou se você não gosta de mulher, tem sua outra vida, você está pensando no outro. Então, sim, é pecado, masturbação é pecado sim para homem e para mulher. Peça a Deus para queimar a sua carne. Se você não consegue ficar sozinho, é melhor que se case do que se abrase. Isso que a palavra de Deus fala. Então agora nós vamos ler Obadias 1 e versículo 15. Pois o dia do Senhor está sobre todas as nações. Como tu fizeste assim, se fará contigo. O teu malfeito retornará sobre a tua cabeça. Este versículo é aplicado em um contexto de juízo divino. Demonstra a ideia de que o mal que se comete contra outros voltam para quem o praticou. Sempre eu falo, se eu tirar R$1 de uma pessoa, eu vou perder o dobro. Talvez eu perca até R$1.000. Então a Bíblia fala que tudo que a gente fizer de mal ou cometer vai voltar para quem praticou, para mim e para você. Então é a palavra de Deus, eu não tenho medo de ler dentro da palavra de Deus. Eu não estou aqui para inventar historinhas. Eu não estou aqui para oferecer casa, carro para ninguém. Eu estou aqui para oferecer a Jesus Cristo. Eu estou aqui para oferecer o direito de vida eterna, mas você tem que querer e você tem que buscar. Não adianta eu apresentar Jesus para vocês e vocês não aceitar. Não adianta eu estar lendo a palavra de Deus e eu não ter intimidade com Deus. Que se eu não tivesse intimidade com Deus, eu não teria coragem nem de falar isso com vocês. Eu teria vergonha porque eu seria julgada. Mas eu estou falando porque Deus me deu autoridade sobre a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo. Então nós vamos ler aqui, ó. Então a responsabilidade é nossa. De tudo que nós fizermos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é pessoal. Não pensa você, eu saí, eu fiquei com a Maria, com a Sebastiana, porque ela me excitou. Porque ela me chamou que eu não era homem. Não jogue a responsabilidade sua na vida de quem você procurou e colocou a sua mão. A responsabilidade não é da Luzia, da Sebastiana, da Francisca. A responsabilidade é pessoal. Não que ela também não vai pagar. Vai sim.
mas a responsabilidade é pessoal. Então fala, a mensagem bíblica, gente, enfatiza que somos os arquitetos do nosso destino. Você é arquiteto do seu destino. Você é arquiteto do seu fim, o seu começo, meio e fim. Nem sempre presenciemos as consequências na hora. A justiça de Deus é infalível e retribui as ações de cada um. Não pense você que você fez hoje e não aconteceu nada. Você fez ontem e não aconteceu nada. Você foi feliz, você teve prazeres, não aconteceu nada. Só aconteceu o prazer da carne. Você vai fazer amanhã, vai ficar de qualquer maneira? Não. Deus é infalível. A retribuição e as suas ações é de cada um, vai chegar. Não precisa você que passou em branco, não passará. Os olhos do Senhor não passará nada. Aqui, a justiça divina, gente, é muito certa. Nós temos que temer a justiça divina. A Bíblia assegura que existe uma justiça divina que não falha. Embora nem sempre presenciamos as consequências na hora. A justiça de Deus é infalível e retribui as ações de cada um de nós. Aqui manda, eu sempre falo no encontro de mulheres, né? Às vezes tem mulheres lá reclamando, eu tô há 10 anos orando pelo meu marido parar de beber. Eu tô orando há 5 anos para ele parar de curtir o celular, ele ter só rede de prostituição. Ele ficar ali em fornicação e aí ficar masturbando ali no banheiro, vendo o celular. Eu tô orando que Deus vai libertar. Deus vai libertar? Se você tá orando e jejuando, tola, você tá sendo uma mulher tola. Vamos usar aquela frase. A Bíblia fala, amai o próximo. Se esse não tá te amando, ama o próximo. Que Deus vai preparar um homem bom para você, que vai te respeitar, que vai te honrar. Que não vai precisar dele ir pro banheiro se masturbar com o celular na mão. Não vai precisar dele pensar na outra ao ficar com você. Não vai precisar dele trocar você por um amigo. Não vai precisar dele trocar você pelo futebol. O homem que troca a mulher dele por qualquer coisa nesse mundo, ele não é digno de ter uma esposa. Porque ele não gosta nem tão pouco dele. Porque a Bíblia manda, em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar você, em segundo lugar você, em terceiro lugar você. Depois é bola, depois é amigos, depois é festa. O homem que te ama, que gosta de você, ele não vai te levar para você para um bolo de pessoa onde há os próprios amigos, vai passar a mão em você. Ele não tem autoridade, não tem caráter, não tem responsabilidade de falar, eu não vou levar a minha esposa para esse lugar porque lá não é lugar digno. Então seja responsável, tenha caráter com o que Deus coloca na sua mão. Que às vezes te leva a lugar ali onde passa um amigo, te passa a mão no seu bumbum, te passa a mão nos seus seios. Mas o seu próprio marido te levou. Seu próprio namorado te levou. Mas ele vai ter que pagar. Isso aí é uma cobrança divina. Deus não agrada, mesmo as mulheres querendo agradar, indo para segurar o casamento, nós estamos sendo tola. Esse homem não é merecedor de ter uma mulher digna. Esse homem também, onde as mulheres levam ele para rodinha de amigas, bebedeira, prostituição, também não são dignos de ter um bom marido. Mas existem homens bons, honestos, homens de Deus. Homem que vai te respeitar, homem que vai te honrar. E eu ainda continuo falando, ama o próximo, larga essa pudriqueira, essa carniça, essa imundiça, porque Deus prepara a pessoa certa para você. Muitas das vezes você tem que passar na vida dessa pessoa para falar do amor de Deus. Mas eles dão uma de surdo, cego e mudo, mas o tratar é com Deus. Então vamos aqui, ama o próximo. Em vez de agir por interesse ou vingança, o ensinamento de Cristo nos chama a praticar o bem, motivado pelo amor a Deus e as pessoas mesmo sendo os próprios inimigos. Então continua nessa, ama o próximo, dá tchau para essa carniça, pelo esse tropeço, pelo esse enxum, pelo esse encosto, e ama o próximo. Deus nos dá a oportunidade de ser feliz. Nós não podemos cair na prostituição e na fornicação, mas não vamos ficar apanhando, sofrendo por uma carniça, por um homem podre, um homem que não te valoriza, um homem que não te põe em prioridade em lugar nenhum.
A aparência para os amigos é ali que está tratando você bem, mas te coloca numa bolha que você não pode cumprimentar ninguém, que você não tem vida mais social. Esses são os homens narcisistas e psicopata. Tem medo de você conversar com as outras pessoas porque vai contar o podre dele. E conta o mesmo. Mesmo ali ele ficando não dando oportunidade nenhuma, mas a gente tem a oportunidade de conversar. E a gente está sabendo das pessoas. Às vezes a gente não tem como sair naquele momento esperando a oportunidade para que saímos da vida de pessoas narcisistas, pessoas psicopatas. E Deus tira. E Deus tira e vai tratar. E trata. Se ele não respeitou a esposa, a primeira esposa com quem teve filho, vai te respeitar, vai fazer com o seu mesmo. Ele acha que é fácil, ele pode, ele é o bam. Ele está ali consagrando a sua vida a pombagira, entregando esses espíritos que seguem para destruir vidas. E muitas das vezes a pessoa fraca, tanto o homem quanto a mulher, vai e cai. Aí é onde que ele contamina muita coisa errada. Então vamos ler aqui agora. Eu quero falar sobre a semeadura do espírito ou na carne. Qual você quer semear, no espírito ou na carne? A Bíblia distingue que a semear na carne ações pecaminosas como luxúria, inveja. Olha como Deus não deixa a gente enganado. Olha, você vai, se tiver na carne, você vai. Luxúria, inveja, prostituição, bebedice, desejar a mulher do próximo, desejar as coisas do próximo, se mostrar ali que é bonito, mas está ali cheio do espírito ruim. Então, tudo isso você está semeando na carne. Do que? Esse semear no espírito traz amor, paz, bondade. Qual que você acha melhor? Semear no espírito e te levar à vida eterna? Ou você semear na carne e te levar ao inferno, à corrupção? Mas a Bíblia vem imediatamente e vem falar sobre também o arrependimento. Se tiver tempo de arrependimento, se arrependa. Porque aqui fala, apesar de as ações trazerem as consequências, a misericórdia de Deus permite arrependimento. Quem se arrepende pode receber perdão. Receber perdão e ser ajudado a superar nos momentos negativos que podem ser transformados em bênção. Todos nós temos a oportunidade. Não é vingança, gente. Muitas pessoas pensam, Deus é vingativo? Não, Deus é justo. Deus é vida, mas é sepultura. E quem diz para vocês que a espada do Senhor não é afiada? Sua espada de 2 gumes é super afiada. A ideia de não ter uma vingança pessoal, mas sim de que as ações têm resultados. O mundo ou a vida retribui aquilo que enviamos a ele. E a justiça de Deus garante o equilíbrio. Essa foi a palavra de hoje no programa Marli Valadares, A Vida em Palavras. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo, Gabriel, Maria Francisca, Zélia, Renato Brum, Leonardo e todos vocês aí que estiveram aqui comigo, Vander, aqui também esteve comigo aqui no Facebook, no Instagram, Douglas, Diogo, Bruno Nunes. Que Deus abençoe cada um, a vida de vocês, e que nós começamos esse mês, vamos pensar mais um pouquinho, vamos colocar a nossa cabeça e ver o que nós temos feito para alcançar ao Senhor Jesus, o que nós temos feito para que o Senhor venha receber a nossa oração. E vamos pensar e pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados. Vamos pedir ao Senhor que nos toque na hora certa, até da gente conversar com a pessoa. A gente conversa com determinadas pessoas, a gente vê que tem caráter ou não. Quando as pessoas têm caráter é diferente. Eles têm um papo saudável. Eles não olham para você só a aparência sua, ele olha o que você carrega espiritualmente, o que você possa transferir espiritualmente. Eu aqui, chegando aos meus 70 anos, eu tenho só que agradecer a Deus. Porque até que o Senhor tem me sustentado, até que o Senhor tem cuidado de mim e tem zelado por mim.
e que Deus abençoe todos vocês. Vamos agora orar, agradecer a Deus pela vida em palavras. Eu peço a vocês que orem por mim, que eu tenho a pedir ao Senhor que me perdoe todos os meus pecados. Venha cada dia me santificar, seja da maneira que Ele achar melhor que eu aguentar, que eu não sinta nunca a cruz pesada, mas que eu sinta o fardo leve junto com o Senhor Jesus. Então fechamos nossos olhos e preparamos, né, aqui a água para a gente estar consagrando, né, porque a água é vida, né. Nós temos que estar pedindo ao Senhor que entra com a providência na água, porque nós recebemos de Deus a purificação. Gente, não tem nada que a gente vai fazer que Deus não nos toca. Às vezes tem pessoas que falam comigo, eu quero casar com você e tal, se for para você caminhar junto comigo na presença do Senhor, tudo bem. Aceita Jesus, tem uma vida de santidade diante de Deus, porque eu preciso de pessoas que caminham comigo, não que me travam, me levam para trás. Então nós também nós temos nosso direito de saber quem é que vai caminhar com a gente. Não coloca na sua vida jugo desigual, porque não dá certo. Nós que vivemos espiritualmente, nós sofremos. É dolorido. Chega a doer os ossos. Chega você não ter força. Mas na hora certa Deus te tira. Te tira ali sem arrependimento. Te tira ali sem preocupação. Te tira assim com você com o coração lavado para servir a Deus. Isso que é importante na nossa vida. A gente ter a comunhão com Deus. Então vamos orarmos e agradecer a Deus nesse momento, né? Porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me socorrido, até aqui o Senhor tem guardado todos que estão aqui em volta, até aqui o Senhor tem guardado meus vizinhos, todos os meus espectadores, todas as pessoas que estão me seguindo, se inscrevendo aí na Vida em Palavras, com Marli Valadares. Se inscreva aí no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Eu quero levar a palavra do Senhor. Mas também tem vídeos lá de quando eu não servi o Senhor Jesus. Mas quando Deus escolhe a gente no ventre da mãe da gente, é tudo diferente, é tudo maravilhoso. Então, vamos ligar o nosso pensamento a Deus, porque que a nossa oração não fique só aqui, e que nós possamos ter cada dia mais intimidade com Deus. Estou em jejum de 21 dias, para que o Senhor venha salvar almas, para que o Senhor Jesus venha curar pessoas, para que o Senhor Jesus venha entrar na minha vida a cada momento, que cada entranha da minha vida, o Espírito Santo venha fazer morada, que eu possa deixar a experiência de Jesus Cristo na vida de cada um, que eu não venha negar a palavra de Deus para ninguém, e que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Fechamos nossos olhos, vamos orar a seguir para todo o nome que está aqui no caderno de oração, e pega seu copo de água, nós iremos consagrar ao Senhor Jesus essa água. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, neste momento, ó Pai, aqui nesse programa, ó Pai, eu entrego ao Senhor o primeiro dia de jejum de 21 dias, ó Pai. Ó Deus querido, que ao término, Senhor, desse jejum, que venha bênçãos, pessoas sejam curadas, sejam libertas. Senhor, eu venho te pedir, use, Senhor, as minhas mãos ungidas e consagradas, Senhor. Que aonde que eu colocar a minha mão, que possa haver cura, libertação, ó Pai. Que eu possa sempre ter a diferença, ó Deus. Ó Pai querido, eu te peço agora, Senhor, vai ali e visita agora a Gabriela Silves, ó Pai. Visita essa família, ó Pai. Que os genitores possam ter um concerto com o Senhor para que ela possa receber a cura, a libertação. Que enquanto não houver esse arrependimento, esse concerto por parte dos genitores, ali onde serão... o Senhor tem que tirar da vida deles prostituição, mentira, desonestidade, engano, palavrões. Ó Deus querido, que possa, Senhor, ter uma vida digna diante do Senhor, que o Senhor dá oportunidade, Senhor. Quantos ali estão ali na cadeia, que mataram, roubaram, saíram, mas hoje se arrependeram, estão pregando a palavra de Deus. Quantos celonatários vão parar atrás da grade? Quantas pessoas vêm tirando o pão de cada dia das pessoas para querer tirar lucro na vida das pessoas? Assim o Senhor vem tratar com os genitores dessa moça, ó Pai. Ó Deus, seja na vida da Gabriele, Adelina Silves, ó Pai. Ó Deus querido, que os pais venham ter arrependimento para que ela possa receber a cura e libertação. O Senhor tem me mostrado que ali precisa de arrependimento dos pais, para que ela venha ser liberta, senão ela vai descer à sepultura. Ó Pai querido, é muito triste a gente ver pessoas doentes descer à sepultura. Imagina
pessoas descer por causa de pecado dos pais, por causa de falta de arrependimento dos pais. Ó Deus querido, entra com providência, eu te peço agora, Deus. Visita aquela vida, aquela jovem, mãe de uma criança, Pai. Ó Deus querido, também vem ali lavar o sangue daquela criança que nasceu com abstinência. Ó Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, limpar, que o Senhor tem poder, Senhor, através do arrependimento dos genitores, daquele que não deu um exemplo, Senhor. Ó Pai amado, eu te peço agora por misericórdia, que ele venha se arrepender, que eles venham, Senhor, sentir necessidade da libertação daquela filha, antes que o inimigo venha ceifar a vida dela, e continuar ceifando vida na família, que já tem ceifado, Senhor, por causa de vício. Ó Pai querido, entra com providência nessa família, não nessa família, mas em todas as famílias, Pai. Assim como o Senhor entrou com providência na minha vida, ó Pai. Tirou meu filho do mundo de engano, do mundo da droga, do mundo da prostituição. Mesmo que hoje, Senhor, ele não venha falar comigo, mas eu sei que o Senhor fez a obra. O Senhor sempre ouviu as minhas orações. Também seja com as duas filhas, com os meus netos, minhas netas, Senhor. Seja com cada morador aqui de Ribeirão das Neves, cada vizinho, Pai. E neste momento, com as minhas mãos consagradas, levanta a Ti esse caderno, Pai. Que o Senhor leve a cura e a libertação. Receba a cura aí, através de Jesus Cristo, Senhor. Que com as minhas mãos ungidas, Senhor, que o Senhor venha mostrar o poder, a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar a água ao Senhor Jesus. Nesse momento, ó Pai, estou aqui diante da Tua presença, Te entregando o jejum desse dia, ó Deus. Desse dia que o Senhor me concedeu a noite para descansar, que o Senhor me concedeu a noite para ir louvar ali a Tua palavra. Abençoe ali aquela igreja da pastora Liliane. Abençoe todos ali que estavam, que o Senhor usou para falar comigo, ó Pai. Ó Deus, eu recebo e tomo posse de tudo aquilo que eu ouvi ali ontem, ó Pai. E ela me disse, Senhor, tudo o que aconteceu comigo nessa madrugada, ao abrir o telefone na parte da manhã, ela falou que eu iria receber um pedido de socorro, e ali estava o pedido de socorro. Mas esse pedido de socorro, ele teria que haver conserto dos genitores. É por isso que eu estou aqui, falando isso, ó Pai. Ó Deus querido, e nesse momento, Senhor, com as minhas mãos ungidas, ó Pai, o Senhor sabe que água é vida. Mas, Senhor, venha, Senhor, transbordar essa água com Teu sangue, com a Tua bênção, com o Seu nardo, Pai. Que venha, Senhor, ser ungido com as gotas do Teu sangue. Que nesse momento, ó Pai, eu sinto, Senhor, essa água esquentar. Eu sinto essa água, Senhor, quente na minha mão. Que eu sinto que o Senhor está abençoando, através dessa água vai curar, libertar, Senhor. Ó Pai querido, quem não tem a fé, que os pais, o irmão, os filhos, colocam no suco, colocam na comida, pinga na caixa d'água, mas confia que Jesus liberta, que Jesus cura, Pai. E agora, nesse momento, Senhor, eu consagro essa água em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Que ao tomar dessa água, tu receba a bênção, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Tomamos a nossa água consagrada. Olha, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Só estou aqui pela misericórdia do Senhor. E não é fácil levar a palavra de Deus. Não é fácil, mas eu não quero parar. Eu quero que o Senhor me continue me dando força. E continue falando comigo. Que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Ontem eu estive no culto ali, na igreja da pastora Liliane. E fui fazer uma visita e o Senhor usou pessoas que estavam lá visitando que eu nunca vi. E eu me senti no coração de fazer uma visita lá. Sempre passava de carro, né? Eu vi ali o Espírito Santo ali naquela igreja humildezinha, mas eu vi a gente vê a presença do Espírito Santo. Ao terminar daquele culto ali, uma senhora me chamou, uma senhora assim, espiritualmente, assim, movida pelo Espírito Santo, me perguntou se podia orar por mim. Ela veio fazer a oração. Ela me falou tudo isso que eu passei hoje. E falou sobre isso que ia acontecer com essa família. Mas tem que ver arrependimento. Ela disse, o Senhor Jesus, através dela, falou, enquanto existir adoração de imagem de escultura, enquanto existir prostituição, enquanto existir desonestidade, que o Senhor vai levar ao pó.
Tem covas abertas, tem leitos preparados para aquele que não arrepende. Mas se arrepende para que, mesmo ele indo por leito, ele indo para a sepultura, que tenha tempo de arrepender e pedir perdão ao Senhor. Então ali eu recebi essa palavra de apoio e o Senhor Jesus ali me confirmou coisas que só eu sei. Só eu sei. Eu falo com o Senhor Jesus em pensamento. E eu abençoo todos vocês agora. Vamos terminar o programa A Vida em Palavras. Não se esquecendo de me seguir aí, gente. Marli Valadares, A Vida em Palavras. E o WhatsApp para vocês mandar o nome para o caderno de oração é o 31 991 02 65 13. Então, eu espero vocês aqui mais tarde, no Momento Evangelizar. E todo dia tem a reflexão do dia. Se vocês quiserem mandar um abraço, igual tem o Gabriel, né? Gabriel, Paula, o Gabriel Rodrigues está mandando um abraço para você. E que Deus abençoe esse casal maravilhoso que está sempre aqui nas lives. Deus abençoe a Zélia, Renato Brum, Leonardo, todos vocês, é muita gente, não dá para falar o nome de todo. Bruno Nunes, Renato Brum, Renato Messias, né? E tem também aqui comigo, graças a Deus, Diogo também está comigo, Edson está comigo, Vander Andrade também está aqui, nos agraciando com a sua presença na palavra de Deus. Então vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Hoje o programa passou além, que eu gosto só de 30 minutos, mas quando a gente faz um plano, Deus joga a gente para outro plano, né? Então eu preparei outra coisa para poder falar, mas a hora que eu coloquei a Bíblia aqui, eu nem fiz estudo sobre esse versículo, mas o Senhor me deu sabedoria e entendimento. Eu espero que todos tenham entendido. Nós colhemos o que plantamos. Na vida espiritual também é. Se você escolher o caminho estreito, você vai ter salvação. Escolher o caminho largo, gente, aquele caminho que você pode fazer de tudo. Você pode andar pelado, andar vestido, você pode usar droga, você pode beber, você pode ir prostituir, você pode ficar com a mulher do próximo, você pode roubar, você pode ser estelionatário, você pode ser ladrão, você pode ser tudo. Mas o final te leva ao inferno. O caminho estreito tem espinho, tem pedra, tem sofrimento, mas nós temos um foco, Jesus Cristo. Aí a gente recebe a salvação do Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus, recebe cada oração nessa tarde, de cada um ouvinte, de cada um agora, Senhor, que vai ouvir essa pregação mais tarde, que o Senhor receba no teu trono, que nós possamos estar firmes aonde? Nos pés do Senhor, só Ele nos garante a vitória. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado, ó Deus, pela minha vida, perdoa os meus pecados. Senhor, me segura nas tuas mãos, me deixa firme nos teus pés, Senhor, que ali, Senhor, aquela mulher em fluxo de sangue ali onde gastou tudo que tinha, ela tocou na orla das suas vestes e foi curada. Senhor, me segura firme nos seus pés, que ali sai virtude. E essa virtude que eu quero passar para os meus ouvintes, para todo aquele que necessita de cura e libertação. Libertação dos filhos, dos pais, das mães, dos irmãos, familiares. Eu termino, Senhor, a vida em palavras, com oração com isso, Senhor, para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Pois o teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém. Que todos recebam a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham uma excelente tarde na presença de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças dou por estas vidas, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. E todos recebam aí essa palavra, né? Que nós possamos aprender, né? Com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Romanos venha nos ensinar, Lucas, né? Também ensina a mesma palavra. E todos tenham uma excelente tarde, uma semana, o primeiro dia do mês abençoado, cheio de prosperidade espiritual, primeiramente.
Buscai a Deus em primeiro lugar, que as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, meu muito obrigado, um beijo, um abraço para todos vocês. Nas suas orações, não esqueça de orar por mim, que eu necessito muito das suas orações. A gente é muito, como eu vou dizer para você, a gente é muito perseguida. A gente é muito perseguida por causa da palavra de Deus. A gente é julgada. Então, mas Deus, ali na palavra de Deus, não falou com você assim, muda sua roupa para você ir para a igreja. Pare de beber para você ir para a igreja. A Bíblia fala assim, vinde como estás. Na Bíblia, eu nunca vi uma placa de igreja. Placa de igreja é os homens que fazem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cuidamos de nós para que o Senhor possa estar habitando na nossa vida, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Então, ficam todos com Deus. O meu abraço, o abraço do Espírito Santo, bem carinhosinho para todos vocês, para os meus príncipes e as minhas princesas de Jesus. Ficam todos com Deus. Tenham uma excelente tarde.